Paz do Senhor, galera, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de ABD e estou muito animado, apesar de nós continuarmos aí na questão da quarentena e essas aulas online. Estou muito animado para essa aula, porque eu acabei notando uma coisa, né? Ao ler as lições, eu fiquei, no momento, me perguntando por que o comentarista ele não passava logo para as fases, né, mais emocionantes do livro de Josué, mas eu acabei entendendo, né, estudando as lições e me aprofundando um pouco mais em cada lição, eu vi que os pontos a qual ele quis dar atenção eram pontos que ele não poderia passar direto por eles, né? Eles têm um significado muito forte, muito importante, e por isso ele acabou parando nesses pontos para explicar sobre eles. Por exemplo, eu fiquei me perguntando por que, cara, a gente não derruba logo as muralhas de Jericó. Nós já estamos na lição de número 5, né? E você vai ver, a lição de número 6 ainda não é sobre derrubar as muralhas. Então, eu fiquei me questionando, mas aí eu entendi. E hoje, né, nós temos uma lição, a lição de número 5, e o tema é confirmando o conserto. Ele achou importante falar sobre 3 coisas aqui nessa lição, está nos objetivos da lição. Nós não vamos fazer a leitura hoje do texto de referência, nós vamos fazer uma leitura de alguma coisa da revista e vamos ter alguns textos também da Bíblia, para que nós possamos aproveitar o tempo, que não é muito, né? Para nós não tornarmos esse vídeo muito longo, para nós não tornarmos esse vídeo muito... Os objetivos da lição que o comentarista trouxe para nós é explicar o significado da circuncisão para os hebreus, falar sobre a circuncisão, expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu, falar sobre este lugar chamado Gilgal, mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo. Vamos ler a introdução. Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança para cumprir a sua parte, como forma de aceitação do conserto. Abraão teve Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes, na saída do Egito e no deserto do Sinai. Números capítulo 9. O Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção. O Todo-Poderoso lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como requer da sua igreja, uma atitude de fé. Mas, ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face disso, Deus tirou-lhes o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do restante do povo, até o dia em que puseram os pés em Canaã. Nesse instante, Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa. Uma nova etapa da vida deles estava chegando e por isso precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Essa aqui é a introdução da revista dessa lição. É uma coisa que eu sempre tenho falado para vocês, que agora, na liderança de Josué, eles estariam vivendo uma nova etapa da história do povo de Deus. Deus queria fazer algo novo no meio do seu povo e para isso, né, era necessário também algumas atitudes do povo. Atitudes, sobretudo, de fé. Nós entendemos como o ato da circuncisão, né, até hoje os judeus fazem isso, e naquela época, quando Abraão ele fez um concerto com Deus, fez uma aliança com Deus, e a partir de Abraão, toda a sua descendência deveria fazer, né, este pacto. Todas as crianças, ao 8º dia de nascimento, deveriam então circuncidar, né? Um corte feito ali no órgão genital masculino, e esse corte deixaria uma marca, deixaria uma cicatriz, que serviria também de identidade. Conhecer um judeu, um homem judeu, era só identificar ali na sua genitália esse corte, essa marca, essa cicatriz. Facilmente se identifica um judeu original, né? Mas
aquele corte, aquela marca, a circuncisão, a retirada do prepúcio, ela era algo que serviria tanto para saúde pública, né? Evitava-se muitas doenças na área genital masculina por conta dessa circuncisão, dessa operação, né? Mas não somente isso. A circuncisão não era algo que era somente para a saúde pública. A circuncisão era uma atitude de fé, uma atitude de fidelidade, uma atitude de devoção a Deus. Deus esperava que o seu povo cumprisse com essa aliança, né? Lembre-se, essa aliança foi feita em Abraão e toda a sua descendência deveria responder a essa aliança que foi feita lá em Abraão. Não é eu fazer a circuncisão hoje, eu estou entrando na aliança. Não. Ao fazer a circuncisão, os povos, as gerações que vieram à frente de Abraão, eles não estavam dando início a um pacto. Na verdade, esse pacto foi feito em Abraão e as gerações que vieram à frente, elas estavam respondendo a esse pacto que já havia sido feito. Ninguém fez um pacto. Eles estavam respondendo a algo que já foi feito, né? E nós vamos entender que no Antigo Testamento, e até hoje para os judeus, ser circuncidado é uma questão de honra e é uma questão de identidade. Ou seja, um judeu ele se identifica por isso. Hoje é feita uma celebração, é feita uma festa no dia da circuncisão de um menino, né? É uma data especial, é uma data marcante na vida de um homem judeu. Até hoje é feito isso. Só que o povo judeu ele sempre se achou superior às nações por conta dessa marca, por conta dessa circuncisão. Eles se achavam superiores aos pagãos. E é bom nós ressaltarmos aqui que existiam também outros povos de outras crenças que também faziam a circuncisão. Eu estava vendo uma série há pouco tempo, né, que muçulmanos, eles, para serem guerreiros, assim como o povo de Israel, é um dos pontos dessa lição. Para serem guerreiros, eles precisavam circuncidar. Se eles não fossem circuncidados, eles não poderiam ser guerreiros. E assim também era com o povo de Israel. Talvez você lembre que nas lições anteriores eu falei que Josué marcava um novo tempo da história do povo hebreu. E verdadeiramente essa lição aqui, ela trouxe para nós, por exemplo, aqui na introdução, que quando Moisés saiu do Egito, eles celebraram a Páscoa. E a Páscoa ela foi celebrada mais uma vez no pé do Monte Sinai. Só que depois desse dia, depois dessa celebração no pé do Monte Sinai, todo o período que o povo passou no deserto, eles não celebraram a festa da Páscoa. Por quê? Porque o povo também não se circuncidou mais. E existe uma exigência para a celebração da festa da Páscoa, assim como existe uma exigência para um homem ser um guerreiro no meio do povo judeu, no meio do povo hebreu, né? Qual era essa exigência? Eles deveriam ser circuncidados. Mas Carlos, tudo bem, isso fala da cultura, isso fala do costume do judeu, do povo hebreu, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Para que eu preciso saber disso, né? Primeiro, a circuncisão ela era uma marca da identidade do povo hebreu. E eles se orgulhavam disso. Lá no Novo Testamento, nós vamos ler diversas vezes o apóstolo Paulo repreendendo os judeus moralistas, os religiosos, que se achavam superiores aos cristãos, né, aos ex-pagãos e agora convertidos ao cristianismo, porque esses, quando entraram agora para a fé, quando se tornaram filhos de Abraão pela fé, né, não pela descendência no sangue, os judeus que eram circuncidados, eles se achavam superiores. E o apóstolo Paulo ele deixou bem claro que agora a circuncisão que Deus esperava não era a circuncisão na carne. Eu queria ler com você isso, vale a pena ler, na carta de Paulo aos Colossenses,
E ele vai falar diretamente sobre isso. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 11. Eu vou deixar aqui o versículo, depois você anota e você confere, tá bom? Colossenses 2, versículo 11. E vamos ler alguns versículos. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, ou seja, não é com um corte, não é com uma faca, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. É muito importante nós entendermos o que Paulo diz, que as coisas que são sombras e aquilo que é a realidade. É muito importante entender isso. Porque existem coisas que eram sombras, não eram realidade. Mas ele apontou para a realidade. Ele disse: a realidade é Cristo. Então os judeus, eles se apoiavam, eles se firmavam na questão deles serem circuncidados e isso fazer deles filhos de Deus. Só que Paulo está explicando aqui que a circuncisão agora que Deus espera não é aquela feita por mãos humanas que cortava a carne, mas é aquela que nos faz realmente nos libertarmos da carne. E aí há uma analogia, né, um simbolismo forte e um significado para aquela sombra. Por exemplo, quando o prepúcio, né, do órgão genital masculino era cortado, é aquela carne que envolve, né, o órgão genital masculino, quando ela era cortada, então aquela pele que era tirada era o símbolo de que aquela criança, aquele menino, ele tinha se tornado um devoto a Deus, um filho de Deus verdadeiro, original, né? E agora a prova estava nele. Ele tinha uma prova nele, era olhar, né, para o órgão genital masculino dele e veriam que ele era um filho de Deus, ele era um descendente de Abraão. Mas, para nós hoje, que nós não praticamos a circuncisão, né, não é uma exigência para nós. O que isso significa? Paulo ele aconselhou aos irmãos que agora se convertiam que eles não precisavam circuncidar. Porque agora a circuncisão ela não era feita por mãos humanas e na carne. A circuncisão que Deus espera que haja no seu povo é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E nessa entrega, o que acontece? Acontece a circuncisão. É quando é cortada da nossa vida a carne. Mas que carne, Zé Carlos? O domínio da carne na nossa vida ele é cortado. E quando esse domínio é cortado, nós agora passamos a viver uma vida no Espírito, né? E aí, isso é sombra. Mas o que é real é a obra de Cristo. É a obra que nos liberta da escravidão da nossa carne. É a obra que nos liberta do poder que a carne exerce sobre nós. Sobre o domínio da carne sobre nós. Esse, então, porém, é a explicação sobre a circuncisão. Mas existe outro ponto, né? No capítulo 2 mesmo, dando sequência aqui, Paulo ele fala uma coisa que trouxe uma discussão teológica na igreja ao longo dos anos, né? E é bom nós falarmos sobre isso e trazer uma explicação para você. Porque se você perceber, existem igrejas ditas cristãs também que batizam crianças pequenas, né? Até crianças, nenéns, né, recém-nascidos.
existe ali um tempo que já é liberado para batizar as crianças, e nós, protestantes, somos contrários a isso. Nós somos contrários à questão do batizar crianças. Nós sempre, quando vamos apresentar uma criança na igreja, talvez você já tenha participado de um culto com uma apresentação de uma criança, o pastor, na hora de apresentar, ele sempre fala: olha, nós não temos costume de batizar crianças, porque nós seguimos o exemplo do nosso Senhor, que foi apresentado no templo, porque entendemos que o batismo é o batismo para arrependimento. Só que o que levou a essa discussão, a essa controvérsia, foi essas palavras de Paulo também. Porque Paulo ele disse que a circuncisão era assim como o batismo. E o batismo, né, é para arrependimento. Só que Paulo ele faz uma comparação e a circuncisão era numa criança de 8 dias. Então, muitos deram a entender que o batismo poderia ser feito assim como a circuncisão. Com uma criança, a partir do 8º dia, essa criança já podia ser batizada, né? Só que aí, essas palavras de Paulo ela têm o sentido da questão do novo nascimento, da restauração humana e da libertação do homem do domínio da carne, e não propriamente do tempo, né? Por exemplo, não é porque Paulo usou agora o batismo que a circuncisão e os dias em que a criança deveria ser circuncidada deve ser entendido junto. A ênfase da explicação de Paulo não é os dias da circuncisão, não é sobre isso que ele está falando. Não é sobre os dias, o tempo que a pessoa deve se batizar ou não, né? Mas Paulo ele está falando sobre a libertação do domínio da carne, sobre a vida do homem, que nesse ato de batizar, né, ele morre para o mundo, ele vive para Deus, ele recebe uma nova vida, ele se torna filho de Deus, né, e ele passa a ter uma nova identidade. É sobre isso que ele está falando, e não exatamente sobre o tempo ou dia específico que a pessoa deve se batizar. Então falamos sobre a circuncisão. Agora vamos para outro assunto, que é o assunto de Gilgal. E aqui eu achei muito interessante, cara. Eu ia passar direto por isso sempre. Se não fosse a escola dominical, eu passaria direto por esses detalhes da Bíblia, né? Gilgal ele se tornou um lugar diferenciado na história do povo de Israel. Não sei se você lembra, na última aula eu falei sobre algo que aconteceu em Gilgal, né? Gilgal foi o lugar onde o povo ele construiu um altar com as pedras do Rio Jordão. Lembra que eu falei? Eu até usei umas palavras de Jesus que ele se referiu ao templo e ele disse que tudo iria ruir, que nada ia ficar no lugar, porque seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. E Jesus ele usa também as palavras assim: olha, se vocês se calarem, se os meus enviados se calarem, se a minha igreja se calar, essas próprias pedras clamarão. E eu falei sobre as pedras, eu achei muito interessante fazer uma conexão entre essas palavras, porque aquelas pedras daquele altar, aquelas 12 pedras que representavam as 12 tribos que atravessaram o Rio Jordão, se um dia o povo deixasse de dar testemunho do poder de Deus, do que Deus havia feito, se eles deixassem de contar para os seus filhos, as pedras clamariam. Ou seja, aquelas pedras eram uma pregação sem palavras, né? Então, Gilgal ele foi o lugar onde foi construído aquele altar. Outra coisa, foi em Gilgal que eles renovaram a aliança da circuncisão. Lembre-se que renovar a aliança não é eles fazerem agora uma aliança. Não, essa aliança já tinha sido feita em Abraão. Eles renovaram o pacto. Eles responderam àquele pacto que havia sido feito. Então isso aconteceu em Gilgal. E em Gilgal, depois de 40 anos, eles celebraram mais uma vez a festa da Páscoa, né? Isso marca a história do povo de Israel. Por quê? Porque por todo aquele caminho do Egito, como eu disse,
Por todo aquele caminho do deserto, como eu disse, o povo de Israel ele não pôde celebrar a Páscoa. Eles não se circuncidaram. E por que não se circuncidaram? E por que não celebraram a Páscoa? Vou te falar uma coisa aqui, um detalhe que eu achei importante também. Quando o povo de Israel ia sair do Egito, eles celebraram a Páscoa. Então a Páscoa ela tem um significado de quê? Estamos deixando o Egito. Então nós estamos celebrando a nossa vitória, porque Deus nos deu a sua vitória, Deus ele nos livrou da morte pela marca do sangue do Cordeiro, e nós estamos deixando o Egito. A Páscoa e o seu significado, com todos, né, os ingredientes ali da mesa, que posteriormente fez parte dessa festa, trazendo explicações sobre os acontecimentos no Egito, a libertação do povo. Então a festa marcava o dia da libertação, o dia que eles deixaram de ser escravos do Egito. O Egito representava o governo do inimigo, o governo do mal, né, o governo do mundo, que nos faz pecar contra Deus, que nos faz estar presos no sistema do mundo. E agora eles estavam sendo libertos pela poderosa mão do Senhor. Então a festa da Páscoa marca a libertação. Só que no caminho do deserto, sabe o que a gente percebe no meio do povo de Israel? Nós percebemos que Israel, no deserto, eles tinham o Egito no coração. Fazia sentido celebrar a Páscoa? Se a Páscoa ela celebra a saída do Egito, a libertação do Egito, fazia sentido celebrar a Páscoa no deserto com o Egito no coração? Não faria sentido. Então, por isso eles não celebraram a Páscoa. E por que Gilgal se tornou um lugar tão importante? Porque em Gilgal eles voltaram a celebrar a Páscoa. Ou seja, Deus ele espera que o seu povo celebre a Páscoa. Por quê? Deus ele quer ver festa acontecendo? Não. Porque toda festa tinha um significado histórico. Toda festa tinha um significado, era um memorial que trazia a lembrança ao povo que Deus havia feito. Então, cada ano que não acontecia uma festa, era como se os eventos fossem esquecidos. Por exemplo, já parou para pensar no desafio que foi celebrar aquela festa da Páscoa no tempo de Josué, ali em Gilgal? Porque somente daqueles que saíram do Egito entraram na terra prometida Josué e Caleb. Então agora, Josué ele estava com uma grande missão de passar como seria feita aquela festa. Olha só, não existiam anciãos que saíram do Egito, que participaram da festa no Egito, né? Então Josué estava com uma grande missão de ensinar o povo o que era a festa da Páscoa e como eles deveriam celebrar aquela festa e como deveria ser trazido à memória e como deveria ser passado para os filhos. Entrando agora no assunto da Páscoa, por exemplo, hoje na celebração da festa da Páscoa tem um momento na mesa com os filhos, e isso seguiu, né, durante a história, né, que as crianças sentadas na mesa, elas sempre tinham que fazer uma pergunta. Era uma coisa ensaiada, e é uma coisa ensaiada. Mas as crianças perguntam, pai, né, pergunta ao patriarca da casa, ou aquela pessoa, né, se não houver ali o pai, uma pessoa que possa se colocar como uma autoridade ou alguém que possa explicar. Então a criança perguntava assim, pai, por que essa noite é diferente de todas as outras noites? E aí começava-se a explicação da festa da Páscoa. Por exemplo, estava sobre a mesa ervas amargas, vinho, né? Hoje não mais partes do cordeiro para comer, mas precisa haver um osso do cordeiro para fazer referência àquele cordeiro que foi morto, né? Existem muitas coisas para falar sobre a Páscoa, que talvez para falar sobre a Páscoa precisaríamos de uma aula só para ela, só para falar desse assunto, mas é para nós vermos a importância que é essa festa, não só no sentido de fazer uma festa para se divertir. Não, a celebração das festas, sejam elas as festas estabelecidas por Deus como sendo festas obrigatórias, tinham que ser feitas de geração a geração. Essas festas precisavam continuar acontecendo.
Só que, como lemos em Colossenses, essas festas, elas eram sombras. As festas do Antigo Testamento, como a Páscoa, eram sombras. Por exemplo, quando alguém via um cordeiro sendo sacrificado, seu sangue sendo espargido, né, as pessoas viam que naquele cordeiro, no sangue daquele cordeiro, estava o livramento de Deus, estava o perdão de Deus pelos pecados. Né? Era um momento especial, mas eles não entendiam que a festa, ela em si era uma profecia. E como lemos aqui, né, as festas eram sombras, mas a realidade é Cristo. Então, aqui nós fechamos essa aula, que fique gravado no seu coração esses 3 temas, esses 3 assuntos que é abordado nessa lição. Como eu sempre digo, não é possível a gente falar mais, porque nossa aula tem que ser bem resumida, mas lembre-se sobre a circuncisão, a importância que essa circuncisão tinha e tem até hoje para o povo judeu, né? Ela marca a sua identidade, assim como para nós, né? Nós temos uma identidade. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós deixamos de ser dominados pela nossa carne. Nós passamos a ter o governo do Espírito na nossa vida. Isso marca a circuncisão da nossa vida, né? Ela foi feita por Cristo. Outra coisa, é o lugar chamado Gilgal, um lugar em que coisas extraordinárias aconteceram. Né? Não poderíamos passar direto. Em Gilgal existe um ponto que nós precisamos dar atenção a ele. Esse ponto foi muito importante na história do povo judeu. E também falar sobre a Páscoa. Nós acabamos de passar os dias da Páscoa, estivemos em quarentena, mas eu queria chamar a sua atenção também para que você, nos dias da Páscoa, fizesse aí a sua reflexão sobre a importância dela. Porque lá na saída do povo judeu, hebreu, do Egito, foi marcada por essa festa. Os dias da qual o Senhor Jesus foi preso, os dias da qual Jesus foi morto e ressuscitou, também foram nos dias da Páscoa. Isso explica que no calendário de Deus, na agenda de Deus, tudo estava bem organizado. E Deus estava, através das festas, fazendo referência ao seu Filho, ao sacrifício do Cordeiro, que veio para tirar o pecado do mundo, para nos dar livramento da morte, da condenação. Né? Então, que esses assuntos fiquem bem guardados, bem fixados aí no seu coração, que ao falar sobre eles você tenha uma base. Se aprofunde nisso, vale a pena. Eu tenho aqui 2 livros de festas judaicas que me ajudaram muito a entender um período da minha vida que eu me dediquei a estudar sobre isso. Me ajudaram muito a entender as festas, vale a pena. Talvez você esteja com esse tempo agora, aproveite para se aprofundar nesses temas, porque são muito enriquecedores. Deus te abençoe, fique na paz.